Deus existe? Bom, muitos acreditam que o Big Bang foi a causa do universo. E será que de fato foi assim? A Bíblia diz em Gênesis 1:1, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, de fato, existiu um start inicial para a criação de tudo. E eu queria te mostrar 3 pontos sobre a existência de que de fato existe um arquiteto, uma mente inteligente por trás da criação de tudo. O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a complexidade do universo. Quando a gente junta algo que é altamente improvável com algo específico, que é o segundo ponto, nós temos que, de fato, inferir que existe uma mente inteligente por trás de tudo. Então pensa comigo o seguinte, é como se eu tivesse bilhões e bilhões de letras num quadrado, e eu jogasse para cima essas bilhões e bilhões de letras e quisesse que caísse na mesa a quantidade de letras que eu preciso, certo? Para formar uma frase. Então imagina que eu joguei essas letras e caiu exatamente a quantidade de letras que eu precisava. Agora junto o segundo ponto, o específico. Imagina que eu quero criar uma frase com essas letras e eu preciso que tenha a quantidade de letra A, de letra B, de letra C. E além de cair as quantidades de letras que eu precisava, caiu as letras que eu também precisava, correto? Então, eu tenho não só a quantidade de letras para formar uma frase, agora eu tenho as letras que eu também preciso, altamente específico. A gente já pode inferir que, de fato, é muito mais razoável imaginar que existe uma mente inteligente do que foi um acaso. Pra vocês terem uma noção, o professor Tarsus diz que existem 122 características constantes que são minimamente alinhadas para que o universo possa existir, que tenha vida. E a probabilidade disso acontecer é de 10 elevado a menos 138. Para vocês terem uma noção, o princípio de Borel, de acordo com o Dr. Tarsus, diz que 10 elevado a menos 50, abaixo disso já é matematicamente impossível um evento acontecer. A probabilidade é nula, certo? E as 122 características que permitem com que nós venhamos a viver, de 10 elevado a menos 138, é muito menor do que 10 elevado a menos 50. Então, matematicamente falando, é muito mais racional, é muito mais inteligente inferir que, de fato, o acaso não é a probabilidade mais correta, e sim que existe uma mente inteligente por trás de tudo. Alguém que intencionalmente alinhou as 122 características para que a vida fosse possível. Mas a gente não vai parar por aí, eu falei que tinham 3 pontos. O terceiro e último ponto é: essa frase que a gente jogou na mesa e já tem a quantidade de letras correta, as letras que nós precisamos também estão ali, ela forma uma frase: a vida é bela. Se a gente olhar, o universo ele não é só perfeitamente alinhado, ele é belo. É como se eu tivesse uma orquestra e essa orquestra não tem só a quantidade de madeira, de metal, de cordas que eu precisava. Não, esses instrumentos estão prontos. E além de prontos, eles tocam a mesma música. E é uma música linda. A gente precisa ter muito mais fé para acreditar que não existe uma mente inteligente por trás de tudo. Essas letras que eu estava falando, você pode ter a prova disso no seu DNA. São 4 letras. 4 letras que codificam uma mensagem longa. E além de ser longa, essa mensagem do seu DNA ela é específica. Ela consegue produzir cada proteína necessária do seu corpo. Você pode até virar para mim e dizer assim: Neto, mas bilhões e bilhões de anos não poderia ter feito várias tentativas de sobreviver e se tornar o que nós somos hoje? Bom, pensa comigo, existe um exemplo do flagelo da bactéria. O flagelo da bactéria é um motorzinho de rotação que existem várias peças. E pasme, essas peças separadas, elas não teriam função nenhuma. Se fosse uma evolução gradual, a bactéria teria morrido há muito tempo, esse flagelo não teria existido. Então, isso vem nos induzir de que o flagelo da bactéria ele nasceu pronto, criado por um arquiteto, por um engenheiro magnífico. Agora você pode se perguntar: ok, existe uma mente inteligente por trás de tudo, existe alguém que criou o universo, né? Quem não me garante que foi um ET, que foi uma força, uma energia? Eu tenho evidências, eu tenho provas, eu tenho convicções fortes que me dizem que o Deus que criou o universo é o Deus da Bíblia. E se você também quer saber essas evidências, essas provas, essas convicções, vai no meu Instagram, porque eu irei postar um vídeo parte 2 sobre se Deus existe. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou com as tuas crises também, com as tuas dúvidas, ou de alguma forma te deu uma centelha de esperança, salva esse vídeo, compartilha e que Deus te abençoe.